O primeiro livro de Adão e Eva. Capítulo 1. Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao levante, não se acha nada além de água que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de água, claro e puro ao paladar, como nada iguala, de maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. E quando um homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam os justos cujas almas Deus faria ressurgir no último dia. Quando então voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar e todos se arrependeriam de seus pecados. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar de água e ele e Eva se lavassem nele e se tornassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quanto ao lado sul do jardim, não agradava a Deus permitir Adão lá habitar, pois, quando o vento soprasse do norte, tra-lhe-ia, no lado sul, o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso Deus não colocou Adão ali para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência e encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores e assim se limpasse de sua desobediência. Novamente, também, porque Deus é misericordioso e de grande piedade e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe, Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. E Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. Capítulo 2. Mas quando nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmilharam o chão com seus pés sem saber por onde caminhavam. E quando chegaram à abertura dos portões do jardim e viram a terra vasta estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas e de areia, tiveram medo e tremeram, prostrando-se com suas faces no chão, acometidos pelo medo, e jaziam como mortos. Porque haviam estado até então na terra do jardim, belamente plantada com toda espécie de árvores, e agora se viam numa terra estranha que não conheciam e nunca tinham visto. E porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa e não tinham o coração voltado para as coisas terrenas. Por isso Deus teve piedade deles, e quando ele os viu caídos defronte ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e a Eva e ergueu-os de sua prostração. Capítulo 3. Deus disse a Adão: Eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprirem os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou e a qual tu desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ao ouvir estas palavras de Deus, acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado. Pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio para ele até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Deus que lhe explicasse isto. Então Deus, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos, e como um viria para salvá-lo e a sua descendência. Mas Deus fizera antes disso esta aliança com nosso pai Adão, nos mesmos termos, quando ele saiu do jardim e se encontrava junto à árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe dera comer. Porquanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Deus então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ela ressecara. E aproximando-se dela, Adão teve medo, tremeu e caiu, mas Deus, em sua misericórdia, ergueu-o e então fez esta aliança com ele. E, novamente, quando Adão estava junto ao portão do jardim e viu o querubim, com uma espada de fogo fulgurante na mão, encolerizar-se e fitá-lo com desagrado, tanto ele quanto Eva ficaram com medo dele e pensaram que ele tencionava matá-los. Assim eles prostraram-se e tremeram de medo. Mas ele apiedou-se deles e mostrou-lhes misericórdia, e, voltando-se, subiu ao céu e suplicou ao Senhor e disse: Senhor,
vós me enviastes para guardar o portão do jardim com uma espada de fogo. Mas quando vossos servos Adão e Eva viram-me, prostraram-se e ficaram como mortos. Ó meu Senhor, que devemos fazer com vossos servos? Então Deus apiedou-se deles e mostrou-lhes misericórdia, e enviou seu anjo para guardar o jardim. E a palavra do Senhor veio a Adão e Eva e ergueu-os. E o Senhor disse a Adão: Eu te disse que ao final dos 5 dias e meio eu enviaria minha palavra e salvar-te-ia. Fortalece, pois, teu coração e habita na caverna dos tesouros, da qual eu te falei antes. E quando Adão ouviu esta palavra de Deus, ele foi consolado pelo Deus que lhe tinha dito, pois ele lhe dissera como o salvaria. Capítulo 4. Mas Adão e Eva choraram por terem de sair do jardim, a sua primeira habitação. E, certamente, quando Adão olhou para a sua carne, que estava alterada, chorou amargamente, ele e Eva, pelo que haviam feito. E eles caminharam e desceram docilmente para a caverna dos tesouros. E ao chegarem, Adão lamentou-se e disse a Eva: Olha para esta caverna que será nossa prisão neste mundo. É um lugar de castigo. Que é isto comparado com o jardim? Que é esta estreiteza comparada com o espaço do outro? Que é esta rocha ao lado destas grutas? Que são as trevas desta caverna comparadas à luz do jardim? Que é esta lápide de rocha suspensa para nos abrigar comparada à misericórdia do Senhor que nos acolhia? Que é o solo desta caverna comparado à terra do jardim? Esta terra, coberta de pedras e aquela plantada com deliciosas árvores frutíferas. E Adão disse a Eva: Olha para teus olhos e para os meus, que dantes viam anjos no céu louvando, e eles, também, sem cessar. Mas agora nós não vemos como víamos, nossos olhos são de carne, não podem ver da mesma maneira como viam antes. Adão disse novamente a Eva: Que é nosso corpo hoje comparado ao que era em dias passados, quando habitávamos no jardim? Após isso, Adão não gostou de ter de entrar na caverna, sob a rocha suspensa, nem entraria nela jamais por vontade própria. Mas curvou-se às ordens de Deus e disse a si mesmo: A não ser que eu entre na caverna, serei novamente desobediente. Capítulo 5. Então Adão e Eva entraram na caverna e permaneceram em pé, orando em sua própria língua, desconhecida para nós, mas que eles bem conheciam. E enquanto oravam, Adão ergueu os olhos e viu acima de sua cabeça a rocha e o teto da caverna que o cobria, de maneira que não podia ver nem o céu nem as criaturas de Deus. Então ele chorou e golpeou pesadamente seu peito até que caiu e ficou como morto. E Eva sentou-se chorando, pois acreditava que ele estivesse morto. Então ela ergueu-se, estendeu suas mãos a Deus pedindo-lhe misericórdia e piedade e disse: Ó Deus, perdoai-me o meu pecado, o pecado que cometi, e não volteis contra mim. Pois fui eu quem provocou a queda de vosso servo, do jardim para este lugar perdido, da luz para esta escuridão, e da morada da alegria para esta prisão. Ó Deus, olhai para este vosso servo assim caído e ressuscitai-o de sua morte, para que ele possa se lamentar e arrepender de sua desobediência cometida através de mim. Não leveis sua alma desta vez, mas deixai-o viver, para que ele possa expiar sua culpa segundo a medida de seu arrependimento e fazer vossa vontade antes de sua morte. Mas se vós não o ressuscitardes, então, ó Deus, levai minha própria alma para que eu esteja com ele, e não me deixeis neste antro só e abandonada, pois eu não suportaria ficar só neste mundo, mas com ele somente. Pois vós, ó Deus, fizeste cair uma sonolência sobre ele, tomaste um osso de seu lado e restauraste a carne em seu lugar, por vosso poder divino. E vós me tomaste, o osso, e fizeste uma mulher, luminosa como ele, com coração, razão e fala, e de carne como ele mesmo, e vós me fizeste a semelhança de seu semblante, por vossa misericórdia e poder. Ó Senhor, eu e ele somos um, e vós, ó Deus, sois o nosso Criador, vós sois aquele que nos fez a ambos no mesmo dia. Portanto, ó Deus, dai-lhe vida para que ele possa estar comigo nesta terra estranha, enquanto nós morarmos nela por causa de nossa desobediência. Mas se vós não quiserdes dar-lhe vida, então levai a mim, até a mim, como ele, para que nós dois possamos morrer da mesma maneira. E Eva chorou amargamente e caiu sobre nosso pai Adão, por causa de sua grande tristeza.
Capítulo 6. Mas Deus olhou para eles, pois eles se haviam matado pelo grande pesar. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Portanto enviou-lhes sua palavra a fim de que eles ficassem em pé e fossem ressuscitados imediatamente. E o Senhor disse a Adão e Eva: Desobedecestes por vossa livre vontade, até que saístes do jardim no qual eu vos havia colocado. Por vossa própria e livre vontade desobedecestes por causa de vosso desejo de divindade, grandiosidade e condição sublime, tal qual eu tenho, assim eu vos privei da natureza luminosa na qual estáveis então e vos fiz sair do jardim para esta terra rude e cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesseis desobedecido ao meu mandamento e tivesseis guardado minha lei e não tivesseis comido do fruto da árvore, da qual eu vos disse que não vos aproximasseis. E havia árvores frutíferas no jardim melhores que aquela. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição nem conservou sua fé, nele não havia boa intenção em relação a mim, embora eu o tivesse criado, ainda assim me desprezou e buscou a divindade, de modo que eu o atirei do céu para baixo. Ele foi quem fez a árvore parecer agradável a vossos olhos, até que comestes dela, obedecendo-lhe. Assim desobedecestes ao meu mandamento e, portanto, eu fiz cair sobre vós todas essas tristezas. Pois eu sou Deus o Criador, aquele que quando criou as criaturas, não tencionava destruí-las. Mas depois de terem provocado grandemente minha ira, eu as puni com castigos atrozes, para que se arrependessem. Mas, se, ao contrário, elas ainda se mantivessem firmes em sua desobediência, serão amaldiçoadas para sempre. Capítulo 7. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seus corações em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe, e, por esta mesma razão, choraram diante dele e buscaram sua misericórdia. Então Deus apiedou-se deles e disse: Ó Adão, eu fiz minha aliança contigo, e não voltarei atrás, nem permitirei que retornes ao jardim até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Deus: Ó Senhor, vós nos criastes e nos fizestes aptos a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizestes todas as feras virem até mim a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com vosso pensamento, e vós as fizestes todas submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci ao vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão e a Eva, vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico-vos, portanto, ó Deus, que, desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele e sentiu que ele dissera a verdade, que as feras do campo se levantariam e o devoraria e a Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras e aos pássaros e a tudo que se move sobre a terra, que viessem a Adão e se afeiçoassem a ele e não o perturbassem, nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. Então as feras prestaram obediência a Adão, de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão, junto com as feras. Capítulo 8. Então Adão chorou e disse: Ó Deus, quando eu morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu, mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação ocultou-se de nós. Então Deus, o Senhor, disse a Adão: Quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti, por esta razão podias ver coisas muito distantes. Mas após tua desobediência a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos e segundo a capacidade da carne, pois está é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando e adorando-o com o coração pesaroso. E Deus interrompeu a comunicação com eles. Capítulo 9. Então Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e aproximaram-se do portão do jardim e ali pararam a olhar para ele e choraram por dele terem saído.
E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim em direção ao sul e encontraram ali a água que irrigava o jardim, a água da raiz da árvore da vida e que se dividia em 4 rios que corriam pela terra. Então eles vieram e aproximaram-se desta água e olharam para ela, e viram que era a água que brotava da raiz da árvore da vida que estava no jardim. E Adão chorou e gemeu e golpeou seu peito por estar afastado do jardim, e disse a Eva: E por que tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesmo e sobre nossa descendência tantos flagelos e castigos? E Eva disse-lhe: Que foi que tu viste para chorar e falar-me assim? E disse ele a Eva: Não vês esta água que estava conosco no jardim e que irrigava as árvores do jardim e de lá corria? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isto, mas desde que viemos para esta terra estranha, nós a amamos, e faremos uso dela para nosso corpo. Mas quando Eva ouviu dele essas palavras, chorou, e cheios de dor e gemendo, caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, a fim de nunca mais voltar a ver a criação, pois quando eles olharam para a obra da criação, sentiram que deviam pôr um fim a si mesmos.